Juliana Rosa sempre aqui com a gente para trazer os números, as análises. Te deu susto? Eu tô rindo que a Mayara pulou da cadeira ali para conversar com a Juliana. Para poder girar aqui. É que saíram agora há pouco os números do desemprego e a prévia do PIB. Por isso, Ju Rosa mais do que necessária aqui. Bom dia. Bom dia. Pois é, sexta-feira de indicadores e a semana foi bem recheada de indicadores econômicos. Bom dia, Ju, Mayara, bom dia para você que está aqui com a gente. Os dados do IBCBR vieram agora mais fortes. A gente tem aqui o número de fevereiro mostrando um crescimento da economia brasileira bem acima até das projeções mais otimistas aqui do mercado financeiro, que estavam na casa de 2%, veio 3,32%. Um índice que é medido pelo Banco Central, ele é mais simples do que o PIB, por isso é considerado aí uma prévia do PIB, porque vai direcionando a temperatura da economia brasileira para a tomada de decisões do Banco Central mais rapidamente. E é um índice que aponta uma economia que está mais aquecida do que se previa. Os dados de emprego também vão um pouco nessa direção, assim, ficou dentro do previsto. A PNAD, que é a Pesquisa Nacional por Amostras de Domicílios, traz um aumento do desemprego no mês de março, mas é porque normalmente começo de ano você tem um aumento de taxa de desemprego, porque sazonalmente, tradicionalmente, final do ano você tem muita contratação temporária para Natal e início de ano você tem esse movimento de dispensa de trabalhadores e o mercado de trabalho normalmente é pior no começo do ano. Agora, quando a gente compara, você vê janeiro com fevereiro, esses são os dados do IBC, tá? Que estão na tela agora, só para a gente ver os dados aí do Índice de Atividade Econômica do Banco Central. A gente tem os dados também da PNAD, que é essa pesquisa de desemprego, mostrando que no mês de março a taxa de desemprego ficou em 8,8%. É uma taxa que é maior do que a dos 3 meses anteriores. Como eu falei, né, normalmente sobe nesse começo de ano. Outubro, novembro, dezembro estava 7,9%. Mas quando a gente compara com o primeiro trimestre do ano passado, estava 11,1%. Então, uma taxa de desemprego que diminui de um ano para o outro. Aí está o número de pessoas desocupadas ou desempregadas, que somam 9 milhões e 400 mil. E aí está a queda de ocupados também, que é interessante destacar. Contingente de pessoas ocupadas recua em relação ao trimestre anterior, nesse número de 97 milhões, que é o número total de pessoas ocupadas, menos 1,5 milhão, mas cresce em relação aos primeiros 3 meses do ano passado. Então, o que é interessante a gente notar nesses números? Que o desemprego, a tendência desse ano vai na direção de aumentar. De qualquer maneira, é um mercado de trabalho que ainda traz dados consistentes, ainda mostra um mercado de trabalho que está aquecido, que está melhor do que o previsto. Os dados do CAGED ontem, que pegava só os números de empregos com carteira assinada, veio forte também. Então, o resumo da ópera, pegando o IBCBR, esse dado de atividade econômica do Banco Central e os dados de emprego, mostram que, nesse começo de ano, a economia brasileira está mais forte do que o previsto. Se previa que no primeiro trimestre a economia ia crescer bem pouquinho, aí no máximo 0,5%, e agora as previsões estão apontando um crescimento de 1%, 1,5%. Agora há pouco o Bradesco, por exemplo, revisou a previsão de crescimento do PIB para 1,8% no ano e também prevendo um PIB mais forte no primeiro trimestre. E aqui, nas análises aqui da equipe do Fernando Honorato, que é economista-chefe do Bradesco, eles falam que os salários estão em alta. Então, você tem a massa de rendimentos que está sustentando ainda a economia, consumo de serviços, consumo do comércio, embora, claro, a gente já veja sinais de desaceleração, famílias mais endividadas, é uma economia que se mostrou mais resiliente do que se previa. Mercado financeiro hoje, agora acompanhando esses dados de uma economia mais forte, isso tende a trazer aí um fortalecimento
da Bolsa hoje, mais uma vez, tá? E a gente tem o mercado internacional atrapalhando aí essa sexta-feira, porque aqueles números de economia internacional vêm preocupando. Hoje saiu um dado pior da economia da Alemanha, nos Estados Unidos daqui a pouco sai inflação, que é um dado também que vem aumentando aí o risco de recessão nos Estados Unidos. Então, o dólar hoje, que poderia até cair com esses dados positivos da economia brasileira, está abrindo o dia em alta, tá? Chegou a ficar abaixo dos R$ 5 de novo, chegou a R$ 4,99, agora está R$ 5,01, com alta aí, uma tendência de dólar mais alto no mundo nessa sexta-feira. A gente vai acompanhar para ver o que vai pesar mais nesse final de semana. Afinal, é uma semana em que, colhendo os dados, a gente mostra uma inflação menor e um crescimento maior. Com um dólar abaixo de 5, o que o Bradesco está dizendo é que o dólar mais baixo compensa uma economia mais aquecida e mantém a inflação em trajetória de queda. Ou seja, a economia mais aquecida não necessariamente vai evitar uma queda de juros em breve, porque a inflação com tendência de queda continua aqui pelas análises do Bradesco. Então, acho que a gente termina a semana com um balanço positivo, viu, da economia. Ao menos isso, então. Juliana Rosa, muito obrigado pela sua participação conosco. Bom fim de semana, se bem que você tem uma sextona ainda pela frente. Nossa, você tem mesmo.